quem fala é Diego Fernandes e esse é o seu Conversa de Teólogo. Fiquei uns dias sem colocar um vídeo, se não dizer uma semana, porque eu estava meio afogado na faculdade, no curso a qual faço, porque faço o curso de Psicologia, estava no 8º período, agora já concluí o 8º, fui para o 9º período, por isso não tinha colocado um vídeo aqui ainda no canal, ok? Mas valeu por você, pela sua paciência aí de esperar. Vamos lá ao tema de hoje. A temática de hoje, nós vamos estar abarcando aqui, abordando o suicídio na igreja evangélica. Esse tema foi sugerido por um amigo que hoje reside na cidade de São Paulo, Messias Ferreira. Gostaria aqui de deixar um abraço para o Messias e agradecer pela sugestão do tema, que é de extrema relevância e importância para o período a qual nós estamos nele inseridos. O suicídio é o ato em que uma pessoa tira a sua própria vida, isto é o autoextermínio da vida. E num tempo onde a produtividade, o crescimento pessoal, busca por mais tempo de vida sobre esta terra, a qual é proporcionada em muitos momentos pela medicina, pelos recursos tecnológicos que hoje nós dispomos, é contraditório quando alguém tira a própria vida, quando alguém executa a própria vida. Ainda gera estranhamento no ser humano a morte. A morte ainda é um tabu, a qual, mesmo tendo crescido nos últimos tempos, essa temática do meio filosófico, de discussão, em artigos científicos abordando o assunto, discursando sobre o assunto, ainda continua sendo algo muito chocante para a sociedade, principalmente quando o sujeito é um cristão, é um evangélico declarado. E talvez aumenta um pouco de teor isto quando este é um pastor. Recentemente nós temos visto muitos casos, o último a qual eu tenho conhecimento foi na semana que passou, um pastor da igreja Catedral do Avivamento, igreja que tem por presidente o pastor Marco Feliciano, pastor e deputado, né? Marco Feliciano, e um dos pastores deste ministério tirou a sua própria vida. Há pouco tempo atrás, uma missionária também, dirigente de um ciclo de oração de uma certa denominação, também assim o fez. Há uns meses atrás, um pastor da Assembleia de Deus de Madureira também fez isto. No contexto evangélico, muitas vezes as pessoas nas igrejas tendem a não buscar ajuda. Muitos são os fatores, como eu já disse, que podem levar uma pessoa a cometer suicídio. Talvez o mais comum seja a depressão. A depressão é uma doença séria e que precisa ser tratada por profissionais. Eu hoje falo com propriedade sobre o assunto. Eu sou pastor de uma igreja e sou estudante de psicologia. Sou graduando em psicologia, estou quase formando. Estou no 9º período, são 10. Então falo com propriedade sobre o assunto. E uma pessoa que está passando por sérios casos de depressão, porque toda depressão é séria, porque tem tipos diferentes de depressão, por isso me refiro no plural aqui, não no singular, esta pessoa tem que procurar ajuda do profissional correto, da pessoa adequada, da pessoa preparada para fazer. Sendo, se este for ou se for o fator predominante, que é a depressão, que ela venha se tratar, se cuidar e assim poder reverter esse quadro tão complicado, difícil de ser enfrentado, mas que é possível mudar, é possível tratar e é possível ser curado de tal doença. E um dos problemas que o suicídio traz é como predizer se alguém é
potencialmente susceptível a cometer suicídio, ou transformar em alguns momentos as suas fantasias em verdade. Porém, na década de 50, surgiu nos Estados Unidos da América, no contexto norte-americano, algo que nós chamamos na psicologia de autópsia psicológica, que é onde foi constatado, dependendo do autor que você for recorrer, ele coloca que até 90% dos casos de suicídio tinham indícios no comportamento da pessoa. Mas como é feito isso? Não é? Porque se é uma autópsia, automaticamente essa pessoa faleceu, ela está morta. E essa autópsia psicológica foi muitas vezes desenvolvida para auxiliar a justiça, né, as investigações, para saber se de fato o que ocorreu em dada situação foi suicídio ou não. E como é feito isso? Uma vez que a pessoa não está viva para poder relatar algumas questões, né? Geralmente é feita entrevistas com familiares, com amigos, é coletado diários, cartas, através, hoje ainda mais nós podemos ter acesso às redes sociais. Segundo uns estudiosos, até 90% dos casos, as pessoas deixavam indícios de que tinham ideação suicida. A pessoa prenunciava, através de alguns atos, de que ela poderia cometer suicídio. A partir desses estudos, é possível acompanhar, analisar uma pessoa para que ela não cometa o ato de suicídio, uma vez que você pode, através dessas atitudes, vamos dizer assim, dessas predições, começar a observar a pessoa à sua volta, ou as pessoas à sua volta, as pessoas de seu convívio, e se esta pessoa estiver, talvez, demonstrando com algumas atitudes, com algumas falas, com alguns escritos, algumas questões, você procurar ajuda ou levá-la, auxiliá-la a buscar ajuda. É preciso ressaltar que na igreja cristã as pessoas têm muita mania de misticismo e de muita espiritualidade, e de que tudo se resolve assim. Na Bíblia Sagrada, e aqui vamos contextualizar, na Bíblia nós temos pessoas que tinham o desejo, ou tiveram o desejo, de abandonar esta vida. Eu cito, no mínimo, e os mais clássicos são 3. O primeiro deles foi Moisés. Moisés quis tirar, ou quis que sua vida fosse ceifada, porque, segundo ele não suportava mais. O segundo caso é Elias. No caso de Elias, alguns teólogos, alguns biblicistas, alguns estudiosos da modernidade atribuem que Elias estava em uma depressão, estava passando por um processo depressivo. Outra pessoa é o apóstolo Paulo, que desejou em algum momento da sua carreira cristã deixar esta vida. É preciso ressaltar que geralmente isto é notório através de vários estudos, através de várias fontes, de que uma pessoa que tira a sua própria vida, na verdade, ele não quer perder a vida. Ele não quer executar a própria vida. Ele não quer matar e ceifar a sua vida. Ele, na verdade, é por causa de alguns momentos, pressões externas, por causa de situações a qual o levam a um sofrimento tamanho, em que este sofrimento sobrepõe a vontade de viver. E o que isso quer dizer? Que a pessoa, não suportando tamanho sofrimento, ele quer acabar com esse sofrimento.
E a única via que essa pessoa encontra é tirando a sua própria vida. E isso na igreja evangélica causa um choque, isso no meio do cristianismo causa um choque, porque muitas vezes é apregoado que a pessoa tem um Deus que tudo pode fazer, que tudo pode solucionar, e o que de fato, biblicamente falando, é real. Tudo, se nós acreditamos em um Deus que tem os atributos de onisciência, onipotência e onipresença, de fato, a onipotência de Deus demonstra o caráter de que ele é poderoso para realizar e efetuar qualquer que seja a obra, e diminuir e zerar e acabar com todo e qualquer sofrimento humano. Entretanto, hoje ainda isso tem mudado um pouco, mas muitas vezes as pessoas, com o seu sentimento místico, o seu sentimento de espiritualidade na igreja, ignoram algumas coisas que também perpassam a vida humana. O homem é constituído de corpo, é constituído de alma e é constituído de espírito. Isso do ponto de vista teológico, ou pelo menos para alguns teólogos. Em contrapartida, a pessoa, quando tem, por exemplo, um problema no coração, no órgão chamado coração, ele logo corre e procura um cardiologista para tentar saber qual é o problema que ele está sofrendo. Se uma pessoa sofre uma dor de cabeça muito forte, muitas vezes ele corre e vai até o neurologista para buscar compreender. Mas quando se diz de problemas emocionais, as pessoas têm dificuldade em procurar um psicólogo. Aí, para você que é evangélico, ou talvez não é, mas está assistindo esse vídeo, eu gostaria de colocar para você que ter pensamentos suicidas, isso não significa ter falta de Deus na vida. Isso não significa que você não tem espiritualidade. Isso não significa que você não é uma pessoa que busca a Deus. Porque eu faço uma pergunta aqui, e a todos que querem julgar e colocar culpa para além da que a pessoa que já tem pensamentos suicidas já está passando, eu gostaria de fazer uma pergunta. Se uma pessoa tem câncer, é porque ela não tem Deus na vida? Se uma pessoa tem leucemia, ela não tem Deus na vida? Se uma pessoa tem um problema renal, é porque ela não tem Deus na vida? Se ela tem um problema neurológico, é porque ela não tem Deus na vida? Se ela tem um problema cardíaco, é porque ela não tem Deus na vida? Então não julgue uma pessoa pelo que ela está passando ou sentindo, independentemente de qual é o credo que esta pessoa professa, que no caso específico a qual estou aqui me dirigindo, são os cristãos, independentemente se ele é um pastor. Eu estou falando de 3 personagens bíblicos, para quem conhece a Bíblia, que é Moisés, o representante da lei, Elias, o representante dos profetas, e Paulo, o representante da graça. Eu estou falando dos 3 personagens, obviamente abaixo de Jesus, mais importantes nas Escrituras, humanamente falando. Então, estes 3 ícones da fé cristã, da fé judaico-cristã, pensaram em tirar a própria vida, ou no mínimo quiseram sair desta vida. Então, não julgue uma pessoa que está passando por isso. Pelo contrário, auxilie, ajude, direcione para uma ajuda. Se você estiver passando por tais problemas, não perca a sua espiritualidade, não deixe a sua espiritualidade, não é isso que eu estou dizendo. Entretanto, eu recomendo que você busque a ajuda de um profissional competente, de um psicólogo, de um psiquiatra, se assim for necessário também, para que você possa ser auxiliado e que esta forma tão brutal de perder a vida não venha atingir você, não venha atingir a sua casa. Suicídio não é falta de Deus.
Suicídio é falta de força para lutar contra as angústias que a vida propõe para todos, inclusive para os cristãos. Ok? Desde já, eu queria agradecer você, peço a você que dê um like aí, peço a você que se inscreva no canal se ainda não é inscrito, e que, como fez o meu amigo Messias Ferreira, você envie também nos comentários aí sugestões de temas para que nós estejamos aqui abordando e possamos, de alguma maneira, tentar ajudar, tentar elucidar, tentar esclarecer algumas temáticas, ok? Um abraço e até o próximo Conversa de Teólogo. Hoje eu quero deixar um recado para você que é pastor, para você que é cristão, evangélico. Se de alguma forma você sente angústia, se você está sob um sofrimento profundo. Eita, que isso? Quase que a casa vem ao chão, misericórdia, né? Eu moro perto de uma mineradora, isso não é um terremoto, é uma mineradora, mas hoje eu acho que eles erraram na mão, aí quase jogaram a casa que é o chão. Ah, que susto! Mas foi só um susto. Vida que segue. Vamos embora. Gado Elohai Shilki Gado